Bem, olá. Ô, Aruan, nós vamos nessa terceira parte aqui, continuar falando de curto-circuito e a gente meio que fecha um pouco essa história, tá? Para que serve exatamente curto-circuito? E qual é o tipo de situação onde curto-circuito ajuda? Existem algumas expressões que a gente faz em C, onde usar o curto-circuito é a forma esperada. Deixa eu pegar aqui e chamar de. Vamos chamar de curto.c. Quais situações são essas? Eu não vou nem terminar de fazer o programa inteiro. Eu vou só mostrar aqui para você. Como é que a gente tem? Imagine o seguinte: imagine que a gente tenha uma. A gente vai fazer um vetor. Eu tenho um vetor aqui, o vetor de tamanho n. Eu vou fazer um fragmento do programa, tá? Não vou fazer o programa todo. Tentando explicar como é que a gente faz isso daqui. Aí a gente tem um while. Eu tenho um i, ou vamos chamar de p aqui. Esse p começa com a posição 0. Aí eu tenho que fazer esse while aqui. E enquanto o v da posição p for diferente de 0, eu faço alguma coisa aqui. E aí eu calculo um novo p. O cálculo do p, ele não é um mais mais. Se fosse um mais mais, a gente faria um for, não é verdade? Toda hora que a gente tem um contador que vai de um em um, a gente faz com for. Mas vamos supor que aqui o p, sei lá, o p é p mais igual a 3, 3 mais igual a p mais igual a 3. Se p mod 7 for 2, então p menos 5, alguma coisa assim. Tô inventando aqui. Imagina que tem uma lógica para calcular o próximo p que eu tenho que ver no vetor, e aí eu tenho que fazer alguma coisa aqui com o v de p. Tá? Qual que é o problema desse jeito aqui? O problema agora é que não é óbvio se na hora que eu for fazer o teste aqui, se o p é válido. Concorda? Porque esse Sim, p, para ser válido, ele tem que ser maior que zero, e maior ou igual a zero no caso, e tem que ser menor do que n. Qualquer outra coisa diferente disso, esse teste da linha 5 aqui tá falho, tá fora. Concorda ou não? certo. Então a gente tem que ter certeza que o P continua sendo válido. Uma solução que a gente tem é essa aqui, olha. Se o P for menor do que zero ou o P for maior ou igual a N, o que a gente faria aqui? Você sabe o que eu vou escrever aqui? Não. Break. A gente viu na aula passada, certo? Poderia fazer um break aqui. E essa solução estaria ok. Então, eu começo com o P valendo zero, eu verifico se o V da posição P é zero, assumindo que tenha pelo menos um elemento lá. Aí eu faço alguma coisa com o V da posição P, aí eu calculo o novo P, somando 3, vendo se é divisível por 7, subtraindo 5, multiplicando, conferindo os astros, verificando se a Lua está em Áries, e beleza, descobri o novo P. Aí eu descubro esse P não é válido, aí eu quebro o laço. Essa é uma solução, estaria ok, e essa é a solução que você usaria numa linguagem sem curto-circuito. Tudo isso para você não vir aqui em cima e comparar o V da posição P, sendo que o P não existe no V. Não é um índice válido do V. Agora, a gente está usando uma linguagem com curto-circuito. Como é que a gente faz uma linguagem com curto-circuito? A gente compara aqui. Se P é maior ou igual a zero e P é menor que N e V de P. Agora, repara, isso daqui é muito mais fácil de ler. É muito mais natural. E isso aqui só funciona por conta do curto-circuito. Se não fosse o curto-circuito, eu teria que usar essa solução. Essa solução, qual é o problema dessa solução aqui? Bem, você vê algum problema nessa solução, Aruan? Bom, o problema é de início, tipo, não, vai fazer a mesma coisa, só que vai ter um if a mais, Não é nem o vai estar problema do gastando. if. Não é nem o problema do if. O problema é isso aqui, ó. Opa, calma lá. O problema é isso aqui, ó. Quando que eu saio do while?
Você- Só quando chegar lá no if e e, tiver o break. e você sabe se tem um if ali embaixo? É, você nem vai saber. Então, tipo, pode acontecer um monte de coisa aí. Às vezes o P já nem tá mais valendo o valor dentro da casa de VM. Sim. Né? Então, na verdade, o que acontece? Acontece tudo bem. Cara, sempre que eu uso esses exemplos e tem que estar e simplificar, não quer dizer, cara, é possível de você entender. Óbvio, não é uma coisa do outro mundo. Só vai ser mais difícil. E se é mais difícil de entender, o código não está bom. O código bom é um código que, quanto mais fácil de entender o código, quanto mais claro for, melhor. Aí a pergunta é: esse código, vamos supor, numa linguagem que não tem curto-circuito, ele seria feito assim. Eu olho na linha 5, se o V da posição P é diferente de zero. Ah, então é só assim que eu saio do P aqui e tal. Não, aí eu vou lendo o while. Aí tá, eu coloquei um monte de linha em branco aqui, mas imagina que aqui é código, 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 e a tua cabeça vai enchendo de coisa, vai enchendo de coisa, vai enchendo de coisa e tal. E você vai lendo, você vai entendendo, tá? Tudo bem, tô entendendo. Aí você vê, tá. Então eu posso sair também, eu quebro assim. Aí eu tenho que voltar aqui em cima no while. Ah, tá. Então, beleza. Então se for, beleza. Ah, agora eu entendi. Ah, tá. Agora eu entendi. Perdeu tempo, cara. Perdeu tempo, gastou a sua massa cinzenta para tentar entender o negócio, quando não precisaria. Agora, nós estamos trabalhando com uma linguagem que tem curto-circuito. Então, opa, vai dizer que eu perdi. Não, perdi mesmo. Vamos ter que escrever de novo. Nós estamos numa linguagem que tem curto-circuito. Então, nessa linguagem, a gente fala se P é maior ou igual a zero e P menor que N e isso daqui acabou. Aí eu posso até fazer isso aqui de novo, ó. Lá em cima já vai estar tudo que você precisa. Saber se pra saber se o while vai continuar ou não. Exatamente. Tudo que eu preciso saber sobre o while está aqui. Não tem nenhum break no programa, tá? Poderia ter algum break lá atrás. Por isso que o break também tem que evitar usar. Porque se você coloca um break lá embaixo, você já não sabe mais tudo sobre o while, você tem que ir lá no break e incorporar a informação do break no que o while faz. Mas nesse caso não tem nenhum break em nenhum lugar, então eu olho aqui, eu sei tudo que eu preciso saber sobre o while. E com a vantagem de que o curto-circuito garante que esse carinha aqui só vai ser executado se esses outros aqui forem verdade. Correto? Isso é Sim. o que o curto-circuito te dá. Essa expressão é uma expressão que está correta. Correta. Porque o curto-circuito me garante que eu só vou executar o V da posição P se essas coisas aqui estiverem verdade. Se essas coisas aqui forem falsas, ele não vai executar isso daqui. Que é exatamente aquilo que eu espero que aconteça. Então, linguagens com curto-circuito fazem com que esse tipo de expressão seja mais simples, ok? E aí, de novo, você tem, isso aí faz sentido nesse tipo de situação. Você vai fazer uma comparação, essa comparação pode ter alguma situação onde ela não pode ser feita, então repara, não é nem saber se esse cara é zero ou não, você não deveria comparar o P se o P não for um índice válido. Então, o curto-circuito me garante que eu só vou chegar nesse cara aqui se os testes que eu fiz antes forem verdadeiros. E aí, tá tranquilo. Se ele é maior ou igual a zero e ele é menor que n, então o V de P é um índice válido. Eu posso comparar. Todo mundo está feliz. E aí, bola para frente. Tá bom? Nessa situação aqui, a solução com curto-circuito ela é melhor, ela é mais elegante do que a solução sem o curto-circuito. Com o if, eu até concordo que com o if, o curto-circuito é bem dispensável. Sabe? Você conseguiria fazer sem usar o curto-circuito de forma bem melhor. Mas quando você tem essas expressões tipo while, ou até mesmo um for da vida e tal, não. Você fazer sem o curto-circuito é mais. É pior. O código fica mais difícil de ler, tá bom? Tudo bem? Certo. Sim. Alguma dúvida? Sir, Diga, eu tenho. diga, Não Gustavo. tem nem muito a ver com curto-circuito. Mas aí você declarou um vetor que tem N casas. Sim. E ali você está fazendo uma verificação se a casa P do vetor é falsa. Só que você não inicializou as casas Uhum. do vetor. Não, É possível que dentro delas tenha alguma coisa diferente de zero? claro. Já que você não falou que elas são zero?
Claro que é. Se você faz um programa e você não inicializa suas variáveis, está dizendo assim para o compilador, cara, qualquer coisa que tiver aí para mim tá bom, tá? Uhum. E isso daí, quando você não inicializa as suas variáveis, o teu programa, se você der sorte, o teu programa ele para de funcionar na primeira vez, mas provavelmente você não vai ter essa sorte. Ele vai funcionar na sua máquina, vai funcionar durante uns 2 dias, mas aí você vai entregar no run codes e não vai funcionar no run codes. Ou não vai funcionar quando o professor rodar, ou quando o cliente estiver rodando, certo? Então, se você declara uma variável, você inicializa. Aqui, como eu falei, a gente não vai se preocupar, porque eu nós nem fizemos o programa todo, fizemos só um fragmento do programa. Mas eu tenho que inicializar as variáveis se eu quero usar elas para alguma coisa. Tá bom? Certo. Obrigado. Tá joia. Bem, acho que para a gente poder finalizar aqui, vamos só tentar entender o que seria um curto-circuito de uma expressão um pouquinho mais elaborada. Tá? Eu vou só fazer aqui uma expressão e a gente vai tentar fazer o curto-circuito dela. X maior. Vou só declarar o x aqui, int x. O x recebe um valor de algum jeito, vem do além. Aí se x é maior que 100 e x mod 7 igual a 3, ou x menor do que 10 e x mod 5 igual a 1, ou x mod 11 igual a 10. Alguma coisa assim. Uma expressãozinha singela, certo? Primeiro, bater um olho numa expressão dessa, a primeira coisa que você tem que falar é assim, provavelmente esse cara não sabe o que está fazendo. Era o caso, porque eu estou inventando realmente a expressão. Mas as expressões, de novo, elas não podem ser complicadas. Quanto mais complicada for a expressão, quer dizer, se você não consegue explicar direito o que ela faz, provavelmente você está fazendo errado, tá? Dê uma revisada. Só que o que a gente tem que ver, nós vamos tentar resolver e descobrir como é que seria a expressão, como é que a gente faria exatamente esse mesmo cálculo, mas sem os curtos-circuitos. Sem o curto-circuito, sem usar o curto-circuito. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o que o curto-circuito faria. Certo? O que o curto-circuito faria aqui? Tá. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que ver, vamos colocar um monte de parênteses aqui. Consegue enxergar ainda? Consigo. Então vamos lá, vamos colocar um monte de parênteses aqui, certo? Nós sabemos que essas expressões, elas são desse jeito. Certo? Aliás, aqui, se for colocar parênteses mesmo, a gente sabe que o mod acontece antes. E tudo isso vem daquela tabelinha lá, tá? O E acontece antes do OR. Então é isso. Tudo isso daqui. Certo? Aquela expressão, ela é exatamente a mesma que essa daqui. Ok, muito bom. Agora nós vamos fazer os curtos-circuitos nesse negócio todo aqui. E aí a gente tem que tentar entender o que ele faria, certo? O que ele faria nesse caso aqui. Primeira coisa que a gente tem é a gente vai fazer assim, ó, nós temos que verificar, vamos quebrar esse cara no curto-circuito do OR. Aliás, a gente não viu, né, como é que é um curto-circuito do OR. Como é que eu faria isso aqui, por exemplo, se eu tenho... Vamos fazer uma coisa mais simples primeiro para a gente esquentar. Tá ficando muito longa essa parte aqui. Depois a gente volta. Como é que a gente faria para quebrar isso aqui, fazer isso aqui sem curto-circuito, Aruan? Eu tenho esse teste aqui, né? Pode falar? Poder de if, de vez de fazer o war. Não, pera aí. O curto-circuito do OR não é tão direto, tá? Porque eu tenho que fazer assim, ó. Se o x for maior do que 5, quer dizer que eu já sei a resposta. Então, é alguma coisa. Certo? O problema é que se o else, aí você entra no else. Ou seja, aquele cara lá é falso. Se aquele cara lá é falso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar o z igual a x. E se ele for igual a x, eu faço alguma coisa.
É isso aqui. Tudo bem? Então, na verdade, quando você está quebrando o OR, é um pouco mais complicado, porque o OR ele não vai ser direto. Você vai fazer essa expressão e você vem direto para cá. O que a gente pode fazer aqui é assim, um passo intermediário. A gente pega a negação desse cara aqui, certo? E aí a negação desse cara cai no else. Esse x maior que 10 mesmo. Vai ser o z maior que 10. Ah, é um Z, é verdade, você tem razão. É um Z. Então, repara, para a gente fazer a mesma expressão desse carinha aqui para usar o curto-circuito do cara de cima, a gente vai ter que fazer bastante coisa. Bastante coisa. Não é bonito, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Não é um negócio bonito. Já ficou um pouco